Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, sua rádio de todos os dias, com as imagens da UTV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar. Você pode curtir pelo Instagram, pelo Facebook, tem o nosso canal no YouTube. Às 5 da tarde tem a retransmissão pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida. E às 10 da noite, outra retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e também para outras 20 cidades da região. Você está convidado a partir de agora, pela próxima hora, para ficar com a gente no programa Gente que Fala. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão nas redes sociais, em todas as plataformas, e interaja também, é bem bacana a sua participação, pelo nosso WhatsApp. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman e hoje é sexta-feira, esse dia super especial, onde a gente traz aqui os assuntos ligados à cultura, arte, espetáculos, muita coisa bacana para você preparar aí o seu final de semana, muitas dicas legais e muitos assuntos para a gente aprender também. Rodrigo Razi é um dos nossos participantes de hoje, educador físico, empreendedor, idealizador e CEO da rede de academias Evoque. Tudo bem, Rodrigo? Bem-vindo aqui com a gente. Bem, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. A gente segue aqui com a apresentação também da Aline Sobrino, empresária, palestrante, fundadora da marca que leva o nome dela e também dos projetos Aline Sobrino para Elas e Mentes Empreendedoras Altruístas. Tudo bem, Aline? Olá, Mauro, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Tudo jóia. Seguindo aqui, eu trago também para a bancada do Gente que Fala desta sexta-feira, Sandra Regina Rudiger, psicóloga, palestrante, escritora, cabalista. Olha, a Sandra estuda a cabala desde os 14 anos de idade. Tudo bem, Sandra? Bem-vinda aqui com a Isso gente. mesmo, Mauro, muito obrigada. Também na nossa bancada do Gente que Fala de hoje, Miriam Druve, bailarina, coreógrafa, arte educadora, diretora da companhia Dru. A Miriam é graduada em artes visuais. Tudo bem, Miriam? Bem-vinda aqui com a gente. Viu? Um grande prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, muito obrigado pela presença de todos, todo mundo apresentado. Então vamos ao nosso primeiro assunto desta sexta-feira. Tá chegando, hein, gente? Domingo agora, dia 11. As famílias vão celebrar, as famílias brasileiras, né? Vão celebrar o Dia dos Pais, sejam eles biológicos ou de coração. Vejam só, em muitos países, a comemoração do Dia dos Pais tem data fixa, mas aqui, para nós, na cultura brasileira, ficou consagrado o segundo domingo de agosto. Isso por ideia do publicitário Silvio Bering, que queria estimular o comércio de presentes e alinhando a comemoração do Dia dos Pais com o dia de São Joaquim, que é o pai de Virgem Maria. Mas há relatos indicando que o Dia dos Pais surgiu há mais de 4.000 anos, na Babilônia, além de ser uma ocasião para expressar a gratidão, claro, né? O Domingo dos Pais também incentiva a reflexão sobre a paternidade e a divisão das responsabilidades no cuidado com os filhos. Eu começo primeiro com a Aline Sobrino a respeito desse tema. Aline, vamos trocar aqui algumas ideias a respeito de lembranças, de memórias do seu pai, enfim, o que que essa data te traz de comemoração e de Essa coisa. é uma data para mim super especial, sabe? Que eu tenho uma história bem bacana com meu pai. Meu pai sempre foi a minha inspiração. Meu pai é um professor, hoje aposentado, né? E na época nós morávamos ainda em São Paulo, não morávamos no interior como estamos hoje. E uma coisa que me marcou muito na minha infância, para ter essa questão de meu pai meu herói, é que meu pai foi um herói mesmo na minha vida. Que minha mãe veio para o interior comigo e com meu irmão, meu pai ficou trabalhando à distância e ele vinha sempre de São Paulo para o interior para poder fazer a visita para a gente e para poder manter a gente num lugar mais seguro, manter a gente num lugar mais confortável. Então ficou bem na minha memória, sabe, essa lembrança do meu pai batalhador? Né? Aquele pai que dá a vida pela família, que dá a vida pelos filhos. Hoje eu também tenho 3 filhas, a Clara, a Alice e a Maria, e graças a Deus também elas têm exemplo de paternidade em casa, através dos avós, do padrasto, do próprio pai, que é uma bênção na vida delas também. Eu falo que hoje eu vivo aí as 3 vertentes do que é ser pai, né? Tenho meu pai como exemplo, tenho hoje o padrasto das minhas filhas, Clara e Alice, pai da minha filha Maria,
E também tem o Francisco, que é o pai da Maria e da Alice. Então, nós vivemos essa questão hoje, né? Do pai, do padrasto, do avô, enfim. Mas o que não falta é amor, é exemplo, que eu acho que é o que mais importante quando a gente discute essa questão de lembrança, do que a gente tem que viver dentro de casa, né? O amor que vai direcionar e o exemplo bom de caráter para os filhos crescerem bem. Que você traz de traços de personalidade do seu pai que você acha bem legal e traços que você não traz e que você fala, poxa, isso eu não puxei dele. Você sabe que o que eu não puxei do meu pai foi a paciência. O meu pai é uma pessoa super paciente e ele é muito cuidadoso com as coisas, mas ao mesmo tempo eu trago do meu pai o exemplo de trabalho, de serviço. Meu pai sempre foi muito trabalhador, sempre buscou os sonhos dele e ele sempre quis ser muito bom naquilo que ele faz. Tanto é que mesmo fora de São Paulo, quando ele veio para o interior, ele entrou na área da educação e ele fez a diferença também na vida dele. Essa história do meu pai de sempre estudar, meu pai mesmo depois de adulto, ele buscava estudar, ele buscava os cursos dele, então esse exemplo eu trouxe dele, e ele conseguia ser assim, essa pessoa super para frente, e ao mesmo tempo ele tinha muita paciência, sempre foi muito calmo, muito cauteloso. Eu já sou mais atropelada, que eu herdei isso da minha mãe, de não parar, de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, esses traços, assim, eu gostaria de ter dado um pouco dessa paciência do meu pai, sabe, tudo vai dar certo? Filha, Sim. calma, vai tudo dar certo. Eu já sou atropelada, eu já tô indo. Rodrigo Arze, Dia dos Pais, o que te traz para você de lembranças? O que você pode contar para a gente a respeito de comemorações passadas, enfim, as questões da personalidade dele também que você eventualmente traz ou não traz? Bom, hoje nós somos uma rede de academias, tem 37 lojas, diversos estados, e tudo isso acabou consolidando graças à inspiração que eu trouxe do meu pai. Sou educador físico, assim como você fez a apresentação, e essa jornada ela veio devido à inspiração que eu tive com meu pai, né? Meu pai também foi educador físico, e todo esse amor pelo esporte e família que ele me ensinou, eu acho que eu venho tentando conduzir de uma forma, né, distante da dele, mas mesmo assim inspirada nele, pelo fato dele ser um grande profissional, um grande pai na minha vida. Então, através dessa inspiração e desse amor, vem trazendo traço da minha trajetória. Então, o que eu tenho que falar sobre momentos passados, somente com gratidão e inspiração. E daqui para frente tentar, né, seguir algumas linhas que ele me ensinou para o meu filho que tem hoje 7 meses. Então, para mim vai ser o primeiro Dia dos Pais e vai ter muita lembrança e inspiração da parte dele. É. Muito bem. Miriam Druve, sua memória também, suas lembranças a respeito do pai. Bom, eu tenho uma história mais dramática. Eu não tive a presença do meu pai com a gente, né? Então, foi uma coisa de bastante ausência. Então, talvez fique também essa reflexão, né? Daquele pai que não teve essa força de ir atrás, de ajudar a criar, né? Mas que construiu aí a sua vida de uma outra forma. Mas eu sei, né? Que eu sei não, ele era violinista e eu acho que eu herdei isso dele, né? A questão da arte. Eu fui para a dança, tenho certeza. E quem foi a imagem do pai para mim foi meu avô, né? Meu avô era muito presente, ele abraçou toda a família. Minha mãe teve 5 filhos. Mas eu tenho um marido, eu tenho um casamento de quase 40 anos, então eu tenho um marido muito presente, um bom pai, uma pessoa bem presente na vida dos meus filhos, um exemplo, e eu acho que eu tive muitos pais na minha vida, porque eu acho que é essa presença que importa, né? Também, mas tenho um maior respeito, um carinho por essa data. E aqui em casa a gente comemora, valoriza, porque é uma presença muito importante. Tanto que, quando há ausência, fica aquele buraco, né? Mas a minha mãe era pai e mãe, era pai, né? Agora, você falou do marido, que é um pai presente. O que é que você junta, né, dessa característica da presença, do marido em relação aos filhos e que você pode, juntar com ele, o que você tem do pai, né? Então, as características do marido na criação dos filhos, as características do seu pai também ajudando nisso.
Isso, não, isso eu costumo que a gente bebe, a gente está mergulhada na presença do pai e da mãe, né? A gente está mergulhado, né? Tanto que, enfim, a gente arruma condições de estar levando adiante, né, a vida e com certeza essa característica, essa presença do meu marido quanto pai enfim, a vida é isso, né? A gente tem que, como é que é? Dançar conforme a música, né? E a gente vai estar sempre amparado desse yang, yin, né? Dessas forças que a gente necessita para constituir aí a nossa formação, né? E sim, ele é uma pessoa muito presente e eu agrego muito isso a esse ser também que me trouxe ao mundo, né? Sim. Mas fica aí meu depoimento também, né? Sandra Rudiger, 11 de agosto, depois de amanhã, Dia dos Pais, o que que essa data te traz? Me traz uma lembrança muito gostosa do meu pai, Walter Rudiger. Ele sempre foi um grande empreendedor. Ele já não está mais conosco, presente aqui desde 2008, né? Mas a presença dele é constante na minha memória, com muitas alegrias, porque ele era uma pessoa, se a gente pudesse definir o seu Walter, ele era uma pessoa cheia de bondade. Nossa, isso me deixa muito emocionada, né? Só de falar disso. Ele trabalhou com comércio a vida inteira, ele foi dono, né, de uma loja grande na Moca, no bairro da Moca, em São Paulo, durante 30 anos. E uma pessoa assim que trouxe para a gente a noção de perseverança, do trabalho, da dignidade, da honestidade, que são virtudes fundamentais para o ser humano, né? Então, apesar dele não estar mais presente aqui, a figura paterna dele deixou para a gente essa marca profunda. E hoje eu sou uma trabalhadora incansável também devido ao exemplo que eu tive, né? O exemplo é fundamental, a figura paterna que nos dá a segurança e, ao mesmo tempo, a proteção. E eu tive tudo isso. Lembro também dos meus avós, né? Que também tinham essas características. A todos eles, um enorme beijo onde eles estiverem. Tem que lembrar do avô, né? O avô que é pai duas Ah, vezes, né? sim, sim, com certeza. Sim. Muito bem, gente. Vamos seguir aqui para o próximo assunto do programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, pela 365. É a sua rádio de todos os dias. AltV, TV da internet, nossas redes sociais também no ar, os perfis do Instagram, do Facebook. Às 5 da tarde tem retransmissão, gente, pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida. E às 10 da noite a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Olha, eu vou seguir com você, Miriam, no próximo assunto. Olha, fundada em 1996, a companhia Dru se destaca por suas propostas coreográficas que exploram temas do cotidiano e da natureza humana com uma abordagem reflexiva e bem-humorada, buscando uma linguagem própria na dança contemporânea. A técnica única da companhia combina interpretação com diversos movimentos e contextos. Vejam só, nos dias 16, 17 e 18 de agosto agora, a Companhia Dru vai se apresentar em 3 cidades do Maranhão com o espetáculo infantil Portinari, uma homenagem à obra do artista plástico brasileiro, né? E no dia 31 de agosto, em Iracemápolis, interior de São Paulo, tem a peça Dali, Daqui ou de Lá, inspirada pelo movimento surrealista. Vamos começar falando então do Portinari, primeiro lá no Maranhão, né? Sandra, o que é que traz esse espetáculo? Bom, a Ciadru, ela desde 2006, ela vem desenvolvendo espetáculos inspirados em pintores. Então, eu tenho Kandinsky, Tarsila do Amaral, Gerações de Van Gogh, tenho Portinari, um espetáculo inspirado nas cores, e o Dali, daqui ou de lá, inspirado nos movimentos surrealistas, né? Nos procedimentos do movimento surrealista. Todos esses espetáculos são voltados para o público infanto-juvenil também. Então, o Portinari, ele
nós estamos indo para o Maranhão graças à Vale do Rio Doce, né? Dentro da Lei Rouanet, nós temos o patrocínio da Vale e faremos esses 3 locais. O espetáculo, ele foi criado na pandemia. E assim que nós recebemos o prêmio Fomento à Dança da Secretaria Municipal de Cultura, né, de São Paulo, entrou a pandemia. Então, nós fizemos toda a pesquisa realizada, inspirada nos quadros Guerra e Paz, né, do Portinari. E tivemos a presença e a participação, temos a presença em áudios do filho do pintor, João Cândido Portinari. Ele nos ajudou com toda a pesquisa, informações, e acabava nos trazendo muitas experiências, né, causos, como ele dizia, né, da época dele quando criança e tal. E então esse espetáculo, ele se inspira nesses 2 painéis que estão na ONU, né, e faz essa transição dos horrores da guerra para a transição para a paz, né? Os caminhos, né? E então foi muito interessante porque nós, ao pesquisarmos, né, o painel Guerra e Paz, nós descobrimos que o painel da guerra foi inspirado nos 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, o cavaleiro da guerra, cavaleiro da morte, da fome e da peste. E ao nos colocarmos diante da pandemia, com essa pesquisa à distância, nós nos deparamos exatamente com o que a gente estava vivendo. Então, foi um processo criativo muito intenso. Nós levantamos todo o espetáculo e depois nos encontramos uns 2 meses para fazer ele presencial, né? Então, além disso, tem as oficinas, né? Que eu trago para educadores, que eu chamo de recursos e percursos do processo criativo, um olhar artístico sobre o pedagógico. Então, é trazer todo esse conteúdo que envolve o trabalho do Portinari, né, dentro do nosso recorte, lógico que é tudo muito amplo, e como que isso pode auxiliar o educador a trabalhar com as crianças. Então, é o nosso xodó da pandemia, o Portinari. Agora, como é que foi desenvolvida na verdade, qual que é a pedagogia para chegar nesse público infantil ou infanto-juvenil com o Portinari, um artista que não é do universo, né, da criançada, dos anos 45, né, da guerra para cá, né, foi esse o olhar, né, enfim, falando de um tema complicado, que é a questão da guerra, e de um artista que não é dos tempos atuais. Exatamente, foi um desafio enorme, mas eu costumo fazer o que eu chamo de recorte. Qual o gancho que você pega daquele conteúdo, qual a ponte que você faz, que encontre ressonância no imaginário infantil. Então, eu seleciono as obras que seriam de interesse, né? Então, ao mesmo tempo que ele tem toda essa amplitude, né, a obra, mesmo a guerra, a gente se deparou no nosso quadro da guerra, que não é uma coisa pesada ao mesmo tempo, que as crianças sabem muito bem falar sobre isso. Elas sabem, elas dão opinião, elas detectam, olha, isso é, vão morrer de Covid, sabe? Eles estão ali, isso ele está presenciando, né? Mas tem também os quadros da infância do Portinari. Como era a infância do Portinari naquela época, seu contato com as estrelas, com o céu, enfim, com a natureza, né? Então nós também fazemos essa transição dessas brincadeiras que ele fazia, né? Que eles trabalhavam, que eles brincavam, né? Era tudo muito mais simples. Então isso também é muito bacana. Eu pego o gancho dos espantalhos, porque o Portinari pintou vários espantalhos em várias épocas e cada um trazia uma sensação. Isso está dentro da criança, o medo, a alegria, a prontidão. Então a gente trabalha muito assim, viu? E a trilha, por exemplo, um dos meus desafios era tornar coreográfico as brincadeiras de criança. Então, nós temos o quadro da pipa, nós temos pipas enormes que voam no palco, temos o vídeo cenário autorizado pelo João Cândido,
né? Que a gente usa as obras então o que acontece em cena dialoga com o videocenário. Então ele é leve, ele tem essa parte, mas ele é leve também. O contexto da morte aparece nisso, você falou de Covid-19, a própria história de vida do Portinari, ele morreu, o que a gente sabe, claro, por complicações, né, do chumbo, né, que estava contido nas tintas da época, né? Sim, a morte, o que eu tenho, eu começo com a infância, porque o Portinari, ele via passar em Brodowski os retirantes, né? Aquelas pessoas que saíam de um lugar que não tinha mais água, não tinha mais comida, e iam se retirar, fazer a sua... Então, ele presenciou muito isso na vida dele, né? E tem a questão... então, assim, no meio eu começo com as brincadeiras de criança e a gente aponta essa hora que passam os retirantes. E ali eu abordo o enterro na rede, criança morta, os retirantes indo em busca, com poemas do Portinari, narradas pelo João Cândido. Então, a gente aborda, mas isso também ele é transformado com a chegada dos espantalhos. Então, o que acontece, que é o maior desafio, é a gente encontrar um roteiro dramatúrgico para pegar a criança pela mão, e não só a criança, né, assim, todo o público, e fazê-lo, tem aquele momento que você fala, né, tem os 4 cavaleiros, né, tem os 4 cavaleiros do Apocalipse no espetáculo, então é quase um videogame, mas não é, mas uma velocidade de combate, mas o combate pode ser muitas coisas, né? Bom, do outro espetáculo, que é daqui, ou melhor, dali, daqui ou de lá, que está em Iracemápolis, estará no dia 31 de agosto. O que você traz para a gente? Então, dali, daqui ou de lá, ele já a gente está fazendo uma circulação também pela Rouanet, mas quem que está nos patrocinando para esse espetáculo é a ArcelorMittal. Então, o Dali, daqui ou de lá também foi um espetáculo que recebeu o fomento à dança da Secretaria Municipal de Cultura, verba, né? E na época eu queria os procedimentos do movimento surrealista. Não em si falar do Dali, de um pintor em si, mas o quanto isso, como eu falava a pergunta, de onde vem o sonho e a imaginação, né? Dali, daqui ou de lá? Então as crianças falavam, eu acho que é da cabeça, não, eu acho que é do coração, não, eu não sei. Aí eles começavam a falar de sonho, vontades. Então os surrealistas, eles investigavam muito isso, né? A questão do subconsciente, né? Então eu abordo por aí, pela questão da imaginação. Eu uso muito Magritte, a questão que eles falam de um dos procedimentos, que é imagens poéticas, de aproximação de objetos que parecem ser distantes, como aquela coisa do Dali, que é o telefone o fone é uma lagosta, tem uma imagem que é uma caravela que as velas são borboletas, então a gente fala que são realidades distanciadas, mas que formam uma imagem poética, dessa questão da criatividade, né? Olha, Miriam, vou dar o serviço aqui, vamos juntos aqui nessas informações, aí você me ajuda nisso. Portinari, 16 de agosto, em Imperatriz, no Maranhão, é no Centro Cultural Tatajubá, é isso? Avenida Tatajuba? Avenida Getúlio Vargas, 1665, fica no centro ali de Imperatriz, no Maranhão. Dia 17, em João, Lisboa, também no Maranhão, Complexo Poliesportivo Zusa, Rua Duque de Caxias, 4512. E no dia 18, Açailândia, no Maranhão também, Teatro Municipal de Açailândia, Avenida Santa Luzia, número 1, certo? Isso o Portinari. E no dia 31, daqui ou de lá, 31 de agosto, Teatro Prefeito Virgínio Ometo, Rua Pedro Chinelato, 203, Iracemápolis, interior de São Paulo. Esse espetáculo, entrada gratuita, com retirada de ingressos 1 hora antes na bilheteria. Os dois, é isso? Isso mesmo. Os dois são gratuitos? O Portinari também? Também. É só retirar o ingresso acho que é no símbolo.
Sim. gratuito. Muito bem, vamos seguir. Programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, falando de arte e cultura, espetáculos, lazer para o seu final de semana. E vamos tratar do seguinte agora. No competitivo mercado de academias, um novo modelo de negócios chamado Low Price Full Service, que em português é serviço completo de baixo preço, vem se destacando e ganhando a preferência dos consumidores. Essa proposta torna a prática de atividade física mais inclusiva e atraente para um público diversificado. Rodrigo, à primeira vista, esse conceito de low price full service pode parecer contraditório, né? Porque oferece essa combinação, né, de serviços, ampla gama de serviços, né? Serviços totais, né? Cheios, completos, e modalidades com preços acessíveis, né? Como é que é esse conceito? Como é que ele surge? Como é que isso é aplicado aí no mercado das academias? Bom, hoje a gente vive um cenário competitivo de mercado, né? A gente teve uma grande adesão de novos praticantes de atividade física. Eu tenho certeza que o pessoal que está aqui compartilhando conosco tem esse entendimento. Até a Miriam, possivelmente, ela pode compartilhar um pouco sobre isso, que deve ter tido mais adesões de crianças na prática de atividade física, tanto para a questão cultural quanto para a questão de prática, até alta performance. Então, o pessoal acabou por via de Covid, por via, né, de ter um entendimento que a prática de atividade física não era só uma questão estética, mas era uma questão de saúde. A gente teve uma alta adesão de novos clientes, abrindo um novo mercado, isso invadindo alguns outros setores e alguns outros ramos de investimentos. Então, tiveram muitas redes novas de academia e algumas outras redes menores de academias que conseguiram crescer, e nós fazemos parte dessas redes menores de academia que vieram crescendo ao longo desses 5 anos que a gente iniciou o projeto. E dentro dessa nova adesão de mercado, ocorreram diversos momentos, no qual os planos de negócio eles foram desenhados para ter um baixo custo operacional, para ter uma grande adesão de novos clientes. E esse baixo custo operacional, ele acaba resumindo numa menor entrega ao cliente. Então, se você for em alguma academia que é caracterizada low cost, que são aquelas grandes academias com serviço de autoatendimento, o qual você encontra poucos professores em sala, e muitas das atividades são feitas através de orientações e instruções online, seja por serviços de aplicativos ou serviços que você consegue até ser direcionado por um YouTube de como você manusear o exercício ou a máquina. Você teve menos assistência e é menos assistido dentro das academias por conta de serviço e demanda. Então, resumindo, você vai para uma academia para você treinar sem o professor. E através disso a gente consegue ter uma baixa longevidade do cliente dentro da academia. E desde o início, a primeira unidade ela foi construída no conceito da democratização do serviço e atendimento. Isso aumenta um pouco o nosso custo operacional, porque você tem que fazer mais contratações e equaliza na longevidade do cliente. Então, a gente tem um menor rotativo de clientes dentro das academias, porque eles permanecem mais tempo por terem, né, uma assistência ou serem assistidos através do serviço que nós temos. Então, por isso que tem essa característica de low price, porque a gente tem um preço competitivo em ticket de mercado e full service, que a gente entrega todos os serviços inclusos dentro do mesmo preço. Então, hoje, dentro das redes de academia, nós montamos as modalidades em formato pocket. Então, as aulas, elas são modeladas de um formato diferente das de mercado. Quando vocês vão fazer alguma atividade dentro da academia que não seja musculação, que seja na área de wellness ou fitness, normalmente as aulas duram 50, 60 minutos. Hoje a gente reduziu para 30 para melhorar o rotativo e melhorar a adesão de novos clientes. Então, hoje temos mais de 200 aulas, mais de 10 modalidades por academia, então isso diversifica um pouquinho a ativação de cliente. Às vezes não gosta de musculação, mas gosta de um outro serviço, e está tudo incluso no mesmo valor de ticket de mercado. Rodrigo, o desafio, claro, é levar a pessoa para dentro da academia, porque motivos não faltam, né, para as pessoas colocarem: eu não tenho vontade, eu não tenho prazer nisso, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso. É o saquequista, né? Aquele, sabe o que quer? Sabe o que quer? Enfim. Agora, uma vez
a pessoa lá dentro, quais são os caminhos para você reter também, porque é importante a pessoa se convencer, né? Se apaixonar por aquilo, entender que aquilo é importante esteticamente, para a saúde, enfim, tudo isso. Certo. Então, dentro da nossa tríade de captação de cliente, primeiro vem o marketing com a captação. Então, você desperta o desejo no marketing através das atividades e da forma que ele apresenta para o cliente, que devidamente busca as nossas vias via online ou via mesmo balcão. Depois tem o nosso serviço, né, que são treinamentos específicos da parte comercial para fazer a conversão desse cliente. E depois é totalmente operacional para nós fazermos a perpetuação do mesmo dentro da empresa. Então, a longevidade ela é medida através de alguns indicadores e através dos mesmos indicadores nós temos a satisfação do cliente. Então, obviamente, dentro da nossa empresa ocorrem erros como em qualquer outra, onde a gente vai detectando esses erros, seja através de serviços, seja através de manutenções, seja através de atendimento, e vamos trabalhando detalhadamente através de cada unidade, para a gente permanecer aí com uma ativação longa do nosso cliente, diminuir um dos indicadores que chama churn. A gente tenta achatar o máximo desse churn, que é a saída dos clientes, para a gente aumentar o tempo de vida útil e continuar com um serviço operacional caro, que a partir do momento que a gente tem um rotativo muito grande de clientes, você diminui a receita. Então, a gente trabalha para essa receita ela sempre permanecer alta e continuarmos com um atendimento extensivo. O conceito é o mesmo para um público mais velho, por exemplo, 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, porque as necessidades desse público são outras dentro da academia. Sim, o conceito nosso de democratização, ele atua desde das atividades kids, que temos atividades com crianças, até atividade para a terceira idade. Então, hoje, dentro das academias, se tiver, por exemplo, entrar um idoso, que hoje a questão da idade, ela não reflete tanto a questão de qualidade de saúde. Hoje você pode pegar jovens com uma saúde muito deteriorada a idosos. Então, a democratização de público, ela é no macro. Nós não temos um serviço diferente para idoso como para jovem, pelo fato dessa questão de saúde. Às vezes, hoje, por conta de má alimentação, estresse, excesso de internet, você pega jovens com uma debilidade de saúde muito maior do que idosos. Porém, se essa debilidade for física, por conta da questão da idade mesmo, e vai diminuindo a questão muscular, nós temos atividades adequadas a eles, que são atividades de pilates, visam mais a questão de alongamento, flexibilidade, tônus, fortalecimento articular, e tudo isso ele é mensurado pelo professor individualizado. Muito bem. Vamos seguir então, gente. Pessoal, hoje é sexta-feira, os assuntos da arte, da cultura, dos espetáculos, do lazer, no nosso roteiro aqui do programa Gente que Fala, sempre pela 365, sua rádio de todos os dias, AllTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, reapresentação, às 5 horas da tarde, pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Agora vamos falar sobre o seguinte: as semijoias têm se tornado uma escolha cada vez mais popular entre as pessoas que buscam elegância, que buscam sofisticação, isso tudo sem comprometer o orçamento. Muito importante, né? Essas peças se adaptam a diferentes personalidades e ocasiões a partir de uma variedade infinita de modelos e de estilos. Aline Sobrino, tem muitas opções diferentes disponíveis, né? Agora, como escolher a semijoia ideal que combine estilo, necessidade e ocasião para as pessoas? Primeiramente para as mulheres, tem homens que usam joias também, né? Mas vamos falar das mulheres. Sim, sim. Isso é muito bacana dentro do mercado da semijoia, Mauro. Eu comento muito com as minhas clientes. A semijoia, ela tem um grande ramo de opção. Então, hoje você consegue consumir um brinco muito bonito por um preço muito baixo. Você também consegue consumir um brinco muito bonito que você não conseguiria comprar caso ele fosse de ouro, né, para uma ocasião especial. Então, a semijoia ela tem essa vantagem.
O que a gente toma muito cuidado na empresa é com a qualidade do nosso produto. Nós também temos hoje no mercado bijuterias muito bonitas, né? Hoje é muito fácil você adquirir uma peça com brilho, com strass, uma peça leve, mas nós cuidamos também da saúde aí do corpo dos nossos clientes. A vantagem de você adquirir uma semijoia hoje é o fato dela ser hipoalergênica. Então, hoje você consegue adquirir um brinco que custa R$ 39,00, R$ 29,00, pode colocar na orelha da sua filha, pode colocar na orelha da criança, e aquilo não vai dar alergia. E a diferença entre você comprar uma bijuteria e a semijoia está nesse cuidado com a saúde. Modelos são muitos. Eu vou te falar que assim, eu tenho uma dificuldade imensa para escolher uma coleção nova, um mostruário novo também. A gente sempre tem que ter cuidado para poder obter aquelas peças básicas, que são os brinquinhos que todo mundo gostaria de usar no dia a dia, mas também preparar o nosso cliente para uma ocasião especial. Então, dentro da nossa loja, nós temos várias opções. Nós temos opções de modelo, temos opções de tamanho, de cor de banho. A semijoia hoje não é só no ouro, nós temos também banhos ali no ródio branco, temos banhos também no rosé. Então, ela realmente é uma joia, né? É uma joia com pedras boas, trabalhamos com zircônia. Por isso que hoje o ramo de semijoia, a gente consegue hoje atingir todos os públicos justamente por conta dessa vasta diversidade que nós temos aí de preço, de tamanho, de modelo. Como escolher? Nós orientamos sempre o nosso cliente a escolher aquilo que o faça sentir bem. Não tem moda para semijoia. A gente tem tendência, né? Agora, por exemplo, para os próximos meses, que nós estamos aí, primavera, verão, nós temos as peças que são mais coloridas, que são maiores, são peças também mais leves, mas é aquilo que te deixa confortável. Aline, como não correr risco, né, de você achar que está comprando uma semijoia e está comprando uma bijuteria? Como identificar? Sempre através do brilho da peça. As pedras, que são geralmente zircônias, são pedras que têm um brilho que não é opaco. Então, ela parece realmente um diamante. É uma pedra com bastante brilho. E também em relação à camada de banho, você tem que observar se a peça não está descascada, se ela não tem um tom muito amarelado, se ela não está com o pino do brinco também esverdeando, porque a bijuteria, ela não tem uma camada protetora de verniz, não tem grande camada de ouro, então é normal ela oxidar dentro do porta-joia. E tem que tomar muito cuidado também com as peças de importação, que geralmente são peças que não vêm livre de níquel, e o níquel hoje é muito complicado em relação à parte de saúde, mas é esse cuidado no visual, no tato mesmo. Para os homens, o que dizer a respeito das semijoias? Há um interesse dos homens cada vez maior? Sabe que nós nos surpreendemos dentro das lojas também. Os homens buscam muito. Geralmente, eles gostam de peças maiores, a correntaria mais grossa, a pulseira também com elo de Cartier mais grosso. E isso, quando você vai fazer adesão no ouro, é caríssimo. Sem contar o risco que você corre de perder essa peça, de ser roubado. Então, eles acabam buscando essa opção de semijoia. Como é que, você tocou num ponto importante, como é que esse mercado lida com a questão do comportamento em relação ao medo da violência? As pessoas não vão colocar uma semijoia aí para o centro de São Paulo. Aliás, não precisa, às vezes, nem para um bairro nobre, a coisa já fica meio perigosa, né? Então, é um comportamento diferenciado que é preciso ter para se proteger. Como é que o mercado lida com isso? Exatamente, a gente sempre orienta os nossos clientes, principalmente a esconder a peça dentro da blusa. Hoje você não consegue olhar para uma corrente e você identificar se ela é de ouro ou se ela é uma peça de semijoia. É difícil, né? Geralmente o banho ele tem a mesma cor. Nós usamos um banho de ouro 18 quilates. Se você pega uma peça banhada a ouro e uma peça de ouro, a olho nu, você não consegue ver a diferença. Quando você se coloca numa zona de risco com essa peça, você corre realmente um alto risco. Então, esconde a peça, coloca para dentro da blusa, não usa nesses locais, porque é difícil realmente você identificar. E hoje, as correntinhas de semijoia, elas são muito fininhas também. Antes, não era possível fazer assim. Agora, a tecnologia de banho, ela melhorou muito. Você pegava uma peça de semijoia, ela era mais grosseira, mais pesada. Então, você olhava e falava, não, essa corrente só pode ser de semijoia, ela não é ouro, né? Porque ela é mais pesada, ela é mais robusta. Hoje, a nossa tecnologia, ela é incrível, nossas correntes são maleáveis. Então você olha, você não sabe o que é.
Nós sempre orientamos os nossos clientes, se protege, coloca para dentro, vai fazer uma compra lá no centro, como você falou, não tem necessidade, né, de usar. Então, é sempre importante tomar esse cuidado. Agora, se a pedra for muito grande, se a peça for muito grande, aquela peça que você coloca na orelha que tem um monte de pedra, eu vou te dizer que aí dá até para arriscar, porque quem é que vai andar, né, com um brinco desse tamanho de diamante, ouro, assim? Então, as pessoas já olham e falam, não, não é ouro, né? A gente já consegue identificar dessa forma. Fazer um giro rapidinho. Miriam, você tem semijoias? Você usa? Não, não, eu não uso muito, eu uso pouca coisa. Eu gosto de brincos pequenos, mas eu gosto de pedras, sabe? As Isso. pedrinhas, tem, gosto. Mas eu não tenho muito costume de usar nada no pescoço, eu logo quero tirar. Você Mas sabe, Miriam, que você sabe que eu também, eu falo que eu trabalho com semijoias, né? Mas olha a minha orelha. isso, pedras, são pedras, eu tenho Sim, todas, todas, eu tenho minhas preciosas, semi-preciosas, né? sim, Eu essas gosto. pedras, hoje a gente trabalha muito com pedra natural brasileira. E as nossas pedras, elas também trazem uma questão muito particular com energia. Eu amo, eu adoro. Nós temos na Exatamente. Nós temos na loja alguns sachês também de pedras e nós orientamos os clientes a utilizarem de acordo com a necessidade que estão passando, com aquilo que eles gostariam de viver no momento. Você sabe que tem uma curiosidade em relação às pedras? O meu marido, ele anda com um sachê de pedras naturais, também pedras brasileiras, dentro do bolso. E ele se sente muito bem ali. A pedra, ela tem uma questão muito particular com cada pessoa, né? Cada pessoa se sente bem com a sua, e isso hoje no ramo da semijoia cresceu demais. Tudo aquilo que tem emoção envolvida dentro do comércio se torna altamente rentável também. Eu converso muito com as minhas revendedoras sobre isso. A venda hoje ela é uma venda com emoção. Você não precisa vender para o cliente um brinco enorme, mas você tem que fazer aquele brinco fazer sentido. Você gosta de pedra. Como que eu vou atender você? Eu vou te explicar para que serve cada pedra, o tamanho da pedra, o que te deixa confortável, porque você trabalha com teatro, você trabalha com criança. Ninguém pode puxar suas orelhas, pelo amor de Deus, para não te machucar. Então, a gente sempre Deixa orienta eu, o cliente. deixa eu ouvir a Sandra também sobre isso. Sandra, qual é a ocasião para hoje à Olha, eu noite, tô com um sexta-feira? enorme quartzo verde aqui, ó. Ai, eu amo, é lindo! Aqui, ó. Eu Tá adoro vendo? pedras. Como estudante de cabala, uma das coisas que a Sim, gente faz, que a gente chama de cura, né? Segulot, a gente faz com o uso de pedras. Então, uma das portas, né? A gente, é o uso das pedras. Então, não é só pedra como quartzo verde, mas rubi, esmeralda e outras, né? Então, assim, esse estudo profundo que a gente faz também, eu uso direto e também mas uso é. semijoia, viu? Ai, que bom, Sandra. É sinal que Eu você tô com gosta da. uma aqui no dedo, ó. Ai, que lindo! É Essa aqui lindo! é prata, banho de ouro, e aqui tem o Shema Israel. Sim, Mas nossa. coisa que eu É, gostaria de falar para você, que eu não gosto, porque eu me sinto meio sufocada, né? Mas eu gosto muito de presentear, adoro. Com olha só, coisas, gosto. Então, e eu falo, essa eu usaria, mas eu não consigo por conta da anatomia do corpo, né? Mas estou com uma pedra tá linda, tá linda. Bom, gente, vamos seguir aqui. Programa Gente que Fala, edição de sexta-feira. E vamos para o próximo assunto aqui para conversar com a Sandra Rudiger. Olha, a Cabala, tradição mística judaica com raízes que remontam a séculos, tem ganhado espaço inesperado no mundo dos negócios, isso mesmo, originalmente destinada à compreensão espiritual e ao autoconhecimento. A Cabala agora é explorada por empresas e seus líderes em busca de um novo olhar sobre gestão, sobre liderança e desenvolvimento pessoal. No centro dessa prática estão ensinamentos que incentivam a busca pelo equilíbrio e a harmonia em todas as áreas da vida. No contexto corporativo, isso se traduz numa abordagem que valoriza tanto o bem-estar dos funcionários quanto o sucesso financeiro. Quando que isso começou, Sandra Rudiger, o estudo Começou da com esse Cabala no livro mercado aqui. corporativo? Aqui no Brasil eu fui a pioneira.
Em 2001, eu lancei esse livro aqui, A Cabala e as Empresas, né? A aplicação prática da Cabala no dia a dia das organizações. E, a partir daí, muita gente veio falando sobre o assunto, né? Mas eu fui uma mulher, eu fui pioneira, inclusive foi pesquisado pela editora Madras para se falar sobre esse assunto, né? Mesmo porque o assunto de cabala, eu acho que você sabe que ele é meio fechado, né? Ele é um mundo Bem fechado. masculino, bem Sim. fechado. E por estudar esse assunto há muito tempo, eu com a minha mãe, é uma herança que é uma tradição, né? Eu acabei pegando o organograma da Árvore da Vida e o organograma das organizações, eu uni as coisas, juntei e fiz um estudo profundo. Eu já estava há 22 anos trabalhando na área de recursos humanos, eu já tinha chegado ao cargo de gerência de recursos humanos, e ali eu comecei a perceber que quando a gente começa a estudar as partes dentro da árvore da vida e o organograma da organização e definir as funções de uma forma clara, absoluta, praticando as habilidades, os requisitos mais claros dentro dos cargos, né? A gente consegue incorporar a espiritualidade dentro das organizações. E como é que eu vi isso, Mauro? Eu peguei, dentro da Árvore da Vida, a primeira tríade de sefiras, que correspondem à alta direção. Ali, a gente tem um elemento que na natureza humana a gente chama de fogo, e que tem a ver com a parte mais inventiva, o mundo das ideias dentro da Árvore da Vida, que corresponderia ao mundo arquetípico de Atzilut. Aí a gente vai caminhando na Árvore da Vida e a gente vê os planos intermediários, que são justamente aqueles níveis onde estão os líderes, os cargos gerenciais, e tem toda aquela parte emocional, que é a água dentro da Árvore da Vida, que corresponderia à parte criativa de Briá. Nós pegamos, por exemplo, a parte, e aí tem todo o sentimento também, né? Aí a gente pega a parte de toda a administração da empresa, com o pessoal que tem uma formação já a nível superior, mas ainda não chegou a cargos de liderança. Esse pessoal está no nível que a gente chama de ar, a parte da atividade, que corresponderia ao plano de Yetzirah, que é o plano astral. E no último nível, que é o nível da Terra, né, que corresponderia ao nosso plano aqui, a gente teria o mundo de Asiá, né? Como é que a gente faz isso? Além de definir tudo isso, a gente tem que trabalhar os elementos organizacionais, fazendo uma abordagem mais criativa, tirando as pessoas da acomodação simplesmente do cargo e trazendo os benefícios de cada uma das expressões e virtudes que a gente tem dentro dos planos da espiritualidade na organização. A Cabala, Sandra, ela trata, né, da relação do Criador Sim, com a criatura, ou seja, isso. O da finitude da recebimento criatura com e a a infinitude do transmissão. Criador. Isso. Como é que isso se aplica ao mundo corporativo? Então, a gente recebendo todo esse dinamismo, né? Essa força que vai vindo com a gente no trabalho, na organização, nas virtudes, no nosso próprio desenvolvimento, né, pessoal, a gente vai aplicando isso com as pessoas, principalmente levando isso para as pessoas. É o receber e o compartilhar dentro da organização, de uma forma justa, virtuosa. Esse conceito, este olhar em relação ao uso da cabala no mercado corporativo vale tanto para empresas já consolidadas, empresas de sucesso, quanto para empresas novas, aquelas que serão criadas. A gente está falando, porque a origem está na criação da vida, né? Isso, exatamente. Eu vejo como uma coisa orgânica, né? Quando a gente está falando, eu estou falando de uma energia que ela tem vida, ela é vital.
Mas aí isso incorpora também a questão do entusiasmo, né? Da força que essa energia provoca, né? E isso vai muito mesmo, de você saber trabalhar nos níveis, como a gente falou aqui, né? Nos níveis de acordo com o seu patamar, transferindo para cada um deles a sua força. E, fundamentalmente, Mauro, eu acho que essa é a parte mais importante, trabalhando a questão comportamental e dando autonomia para as pessoas, de acordo com o seu nível, para que elas possam trabalhar essa energia de uma maneira mais fluida. Sim. Você abriu o assunto falando sobre esse mundo predominantemente masculino neste assunto É, cabala, né? Como é que você se introduz nisso? Como é que você aprendeu o entendimento da cabala, essa relação, né, entre as palavras e os números, né, da Torá, que é o livro judaico, enfim, como é que você aham. aprendeu isso? Na verdade, assim, tem duas perguntas aí em uma, né? Sim, tem duas em Então um. vamos lá. Então vamos lá. Eu vou responder primeiro, porque assim, eu não vejo a Cabala como uma religião, né? Primeiro é isso, porque assim as religiões vieram depois. O recebimento da Cabala veio pelo patriarca Abraão, né? O Abraham. E ele foi o fundador de todas as religiões, né, que a gente conhece hoje. Então, o cristianismo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, a partir daí, eu vejo essa fundação. Só que também eu vejo que quando ele recebeu o Sefer Yetzirah, Sara passava os conhecimentos para as mulheres e Abraão para os homens. Então, esse entendimento eu também tenho. E aí, ela tinha também a sua força e ela tinha também a sua energia nesse processo. Hoje, como há uma igualdade, né, entre os homens e as mulheres, tanto na vida comum como em vários outros processos, eu me vi ocupando uma posição de liderança e na necessidade de usar o conhecimento que eu estava recebendo de uma forma positiva. Espero que eu tenha respondido aí para você, Mauro. Sim, sim, sim. Vamos lá agora para as perguntas da nossa audiência. O tempo já está chegando aqui no final. Eu vou pedir Ah, brevidade para todo mundo. É uma pergunta para cada um, tá? E a gente precisa ter brevidade para conseguir chegar no final. Deixa eu começar com o Rodrigo. O Roger está no Instagram. Valeu, Roger. Ele quer saber de você, Rodrigo, a partir de que idade uma criança, seja menino, seja menina, pode frequentar uma academia? Bom, a gente colocou como regra, tem dois cenários ali. Tem o Kids, que a gente aceita crianças a partir de 2, 3 anos, né? Isso varia um pouco, depende da questão física da criança, mas a partir de 7 anos ela já pode fazer o Funcional Kids, são as nossas atividades sem sobrecarga para não atrapalhar o desenvolvimento da cápsula articular da criança. Sim. Miriam, qual pode ser o papel da inteligência artificial nas artes visuais? É o Douglas quem pergunta, ele está acompanhando a gente pelo Facebook. Bom, é uma ferramenta maravilhosa, né? Mas eu já tive um pouco de contato quando eu coloquei, por exemplo, vou dar essa experiência. Eu precisava fazer um vídeo, um cenário, um figurino, e a pessoa que criou jogou na inteligência artificial. Quando eu recebi aquilo, eu fiz, não, isso não é Miro. Então, assim, tem o lado bacana, mas a essência da coisa na pesquisa, sabe, na concepção, aí é particular, mas eu acho que é uma ferramenta a ser, né, explorada. Mas eu, particularmente, eu prefiro a intuição, a nossa conexão, o que é para fazer, o caminho que eu vou fazer, e não alguém ditando isso. Às vezes isso é muito particular. Sandra, a pergunta que vem aqui é do Jaime. Valeu, Jaime, todo dia com a gente participando aqui pelo WhatsApp. Ele quer saber o seguinte: ele diz, você, como psicóloga, como é que você recomenda a educação de uma criança que tem dois pais ou duas mães? então.
Como psicóloga, agora eu vou colocar para ele. O ideal é que as famílias se conversem, que haja uma comunicação, que haja transparência e um acordo entre todos. E assim, se for necessário, se houver uma alteração de comportamento nessa criança, para que essa criança ela receba uma orientação também profissional. Sim. Você atua também como psicóloga ou você está Atuo, eu voltada mais ao trabalho com o trabalho? pessoal da Cracolândia, em São Hã? Paulo, trabalho na Prefeitura de São Paulo. Eu vim de lá para cá agora para poder fazer o programa, e daqui a pouco eu estou indo para a clínica. Eu trabalho na área clínica há 38 anos, 22 anos na área de recursos humanos e 10 anos como coordenadora acadêmica. Aline, Regiane está no Facebook, valeu, Regiane. Como identificar a qualidade de uma semijoia para garantir que seja um bom investimento? Você já falou, basicamente, o que dá para acrescentar para ela nessa questão. Peso. Analisa o peso da semijoia. A semijoia, quando ela é muito pesada, ela não tem tanta camada de ouro, ela é mais latão. Então, uma semijoia de qualidade é uma semijoia leve também. E analisar aquelas questões como nós comentamos. O brilho da peça, se ela não descasca, e a coloração das pedras. Mas uma semijoia muito pesada, ela não é bacana. Olha, a gente tem um tempinho aqui ainda, então eu vou pedir para vocês fazerem uma despedida muito breve, 5 segundos cada um, com os seus canais. A Aline está com a palavra, vai lá, Aline, despedida de canais. Vamos lá, foi um prazer estar aqui, muito obrigada, Mauro. Meu Instagram é Aline Sobrino AS, canal de WhatsApp é o 14991728923 e o site www.alinesobrino.com.br. Miriam Druve, seus canais de despedida, 5 segundos. Os canais é Miriam Druve, né? O Instagram, né? @Miriam Druve, @Ciadru também, CIADRU, tem todos os nossos trabalhos lá. E eu agradeço estar aqui presente, viu? Muito obrigada foi muito bacana escutar todos vocês aqui também, né? Muitas coisas se conversam. Sandra Rudiger, sua despedida e seus canais. Foi um prazer estar aqui com você, Mauro. Meu site, o site nosso é www.cabalanertamide.com.br. Nertamide quer dizer luz eterna. Temos o Instagram, @Sandra Rudiger, e o Facebook também, meu nome completo. Legal. E a despedida, a chave na mão aqui a chave do programa na mão do Rodrigo. Vai lá, Rodrigo. Queria agradecer e parabenizar o pessoal pelos serviços, né? E as nossas mídias são o Evoque Academia, tanto no Instagram quanto no site. A minha é Rodrigo Aze, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Parabéns aí, Mauro. Obrigado aí pela participação. Bacana, gente. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Um abraço para cada um de vocês. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, que termina agora. Estiveram com a gente hoje o Rodrigo Razi, educador físico e empreendedor. Ele é idealizador e CEO da rede de academias Evoque. A Aline Sobrino, empresária, palestrante, fundadora da marca que tem o nome dela e também dos projetos Aline Sobrino para Elas e Mentes Empreendedoras Altruístas. Sandra Regina Rudiger, psicóloga, palestrante, escritora, cabalista, estuda cabala há muito tempo, desde os 14 anos de idade. E Miriam Druve, bailarina, coreógrafa, arte educadora, diretora da companhia Dru, e a Miriam é graduada em artes visuais. Gente, mais uma vez, um abraço para todo mundo. Ponto final nessa edição. Gente que Fala, sempre realização da ABCom. 23 anos no ar, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Luiz Ferro, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, o nosso diretor-geral, e você do outro lado, sempre a razão da nossa presença, você ouvinte, espectador, internauta, desejando um bom final de semana para todo mundo, busquem novas energias para recomeçar na segunda-feira, com muito lazer, com muita distração, com muito entretenimento e principalmente com descanso. A gente se fala na segunda, a partir do meio-dia. Tchau, até lá.